Eu ainda fico impressionado de saber que existem devs, pessoas técnicas criando site, landing pages, e-commerces, entregando para os seus clientes, e toda vez que é necessário uma atualização de conteúdo, esses devs têm que colocar a mão ali para resolver esse problema, atualizar o conteúdo para o cliente. O que é que você faria? Qual solução você adotaria? Você iria pegar um WordPress, talvez? Você iria criar um seu próprio CMS? Ou ia pegar um front-end Next, conectando ele com um CMS? Como que você faria? Coloca aí nos comentários para eu saber. Mas eu quero te apresentar aqui uma ferramenta e um workflow certinho, uma estrutura. A gente vai fazer de maneira prática, que talvez vá te fazer repensar as suas decisões, beleza? Vamos entender qual stack a gente vai colocar aqui. Olha que bacana, eu abri esses dias um post ali no Reddit e eu estava na minha ferramenta favorita, que é o Astro. Estava ali olhando os posts que existem na ferramenta do Astro. E aí alguém perguntou, o que você tem usado como CMS para o Astro? Colocando todo mundo na mesma página, CMS significa Content Management System. É um sistema de gerenciamento de conteúdo, onde você vai ter o back-end de um lado e existem ferramentas como o WordPress que conecta tudo, faz front-end, back-end. Geralmente essas ferramentas, por mais que sejam muito populares, elas são um pouco pesadas, porque elas querem fazer tudo de uma só vez. Agora seria legal que se tivesse uma que pelo menos olhasse só para a parte de conteúdo e entregasse isso para você, para que você pudesse fazer o seu front-end do jeito que você quisesse. Aí então a gente vê aqui essa mensagem, Directus é um self-hosted, ou seja, você vai poder usar a ferramenta no seu servidor. Ele colocou diretamente no Coolify, que a gente vai usar, essa ferramenta a gente vai usar aqui também. Ele é altamente customizável, fácil de construir, tem várias coisas ali que ajudam, né? Várias ferramentas que ajudam ali. Você vai poder usar os temas do Astro se você quiser, o Cloud Code, que tem uma base de conhecimento muito grande do Directus, outras coisas como MCP, e tem bastante coisa bacana nessa ferramenta. É uma ferramenta muito além de um CMS, tá? O produto deles aqui, ele pode funcionar como um headless CMS, ou seja, vai gerenciar o conteúdo, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Ele pode ser usado como um back-end as a service, ele pode ser um headless para e-commerce também, tem mais de 100 casos de uso, pode ser para APIs, se você quiser criar APIs que possam ser gerenciáveis via uma interface, alguma coisa assim, você consegue. Essa parte de políticas de autenticação é sensacional também nele. Além disso, ele tem investido bastante em inteligência artificial, podendo rodar workflows, e isso aqui também me impressionou, a gente pode falar isso em outro vídeo. E para o front-end, eu vou escolher o Astro, porque o Astro ele entrega velocidade. Você consegue, de uma maneira muito simples, criar um blog, um site, você cria tudo via JavaScript, com os mesmos conceitos de TypeScript, se você quiser, com o mesmo conceito de modularizar as coisas, coloque ali plugins, se você quiser, um Tailwind, etc. E depois, quando ele vai fazer o build da sua aplicação, ele procura retirar tudo que há de TypeScript e JavaScript que não seja funcional para a aplicação. Ou seja, ficou bom para você construir, tá tudo tipado, tá tudo legal, mas na hora de fazer a build o arquivo fica pequenininho, né? A sua build fica bem pequena. A própria landing page mostra que aplicações em Astro, os sites em Astro nesse caso, eles são muito mais rápidos do que qualquer outra ferramenta. Mais rápido que o WordPress, que é muito famoso, e com certeza bem mais rápido que Next, que é o que eu geralmente falo pro pessoal, né? O pessoal que acompanha a gente quer fazer tudo em Next. Não precisa, tem muita coisa que não precisa. Por ele ser zero lock-in, você vai poder utilizar um React, Vue, um Preact, Svelte, Solid para construir os seus componentes. E aí, essa aqui é um pouquinho da tela de código do Astro, que a gente vai ver daqui a pouco, e você pode usar a ideia de ilhas que ele fala, ou seja, cada bloquinho desse poderia ser um framework diferente. Então eu quero fazer esse em Vue, eu quero fazer esse aqui em React. Por que você faria isso, não sei. Mas a otimização de imagem dele é muito boa, a integração, etc. E muitas outras coisas que dá pra gente ir verificando com o passar do tempo. Tem muitos temas que você pode escolher, né, clicar e simplesmente usar o tema, mas aqui a gente vai começar tudo do zero. Outra ferramenta que a gente vai precisar aqui, de fato, é o Coolify. O Coolify, já temos vídeos aqui no canal, então o Coolify eu vou colocar assim, YouTube Rocket Seat, só para que você possa pesquisar daqui a pouco, sobre infra com o Coolify. O Coolify você precisa de uma hospedagem. Se você quer hospedar num HostGator, numa Hostinger, na Hetzner, na Railway, pode escolher qualquer um desses aqui, porque aqui são cupomzinhos que eu deixo para você, se você quiser, tá bom? Isso é para ajudar você, mas tem que pagar, obviamente. Mike, eu consigo iniciar esse projeto e tudo que você está fazendo aqui no meu computador? Consegue sim. Para você instalar o Directus, você pode rodar isso daqui na sua máquina, desde que você tenha o Node.js. Só isso, tenha o Node.js instalado na sua máquina, obviamente, e coloque isso daqui, deixa rodar tudo local e vai testando ali. Ele é uma ferramenta gratuita quando é self-hosted, desde que a sua empresa fature menos que 5 milhões. Sua empresa fatura menos que 5 milhões de dólares anualmente,
pode usar a ferramenta de maneira gratuita. Acima disso, aí você vai precisar licenciar e entrar em contato com eles. Ou você pode usar a Cloud, que daí você já começa ali, começa a pagar $100 por mês. Como eu já tenho a minha infra todinha, o meu Qualify, tá tudo certinho aqui, organizado, fechou, para mim tá ótimo, eu não preciso fazer nenhum desse trabalho aqui. Mas de qualquer forma, a ideia é você conseguir acompanhar a linha de raciocínio da entrega desse produto que a gente vai fazer. Vindo nessa parte de Developers, a gente tá na parte de Start, a gente consegue ver aqui em Tutorials a ferramenta do Astro, beleza? Ele tem um monte, né? Tem um monte de ferramentas, se você quiser testar uma outra aqui, fique à vontade, mas nós vamos fazer aqui a ideia de fazer um Fetch Data, deixa eu ver se é isso que a gente vai querer. Exatamente, a gente vai fazer essa ideia de Fetch Data, vamos conectar de ponta a ponta, desde o Astro até o Directus. Vamos fazer a instalação do Directus lá no Qualify, vamos organizar todo o funcionamento dele e entregar esse projeto com o Astro aí. Aqui é mais pra galera que gosta de acompanhar a linha de raciocínio do produtor, ou do Maicão aqui no caso. Se você quer pegar isso aqui sozinho, pode pegar, é bem tranquilo, é só seguir o que ele está dizendo aqui. A gente basicamente vai fazer isso, vai seguir o que está dizendo nessa página. Mas se você quiser fazer de uma maneira mais divertida aqui, obviamente eu vou adicionar outros elementos que não tem aqui na página para poder entregar um produto legal. E também vou deixar o código final depois disponível aí para vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, indo no Qualify, eu vou abrir aqui um projeto, alguma coisa, vou colocar New, aqui eu vou colocar Directus. Eu já encontro aqui o Directus, beleza? Com o Postgres. Ó, eu vou deixar do jeitinho que tá aqui, tá bem? Vou só trocar, aqui eu vou trocar para .brito.cloud, vou salvar, beleza? Tem a configuração base já aqui, não preciso de mais nada, só colocar aqui o deploy, aí ele vai baixar. Como tá tudo via Qualify, ele tá baixando ali pra gente fazendo tudo. Então uma coisa legal da gente já ir conversando é que o Directus, então, ele vai trabalhar com bancos de dados, pode ser SQLite, pode ser o Postgres, pode ser o MySQL. Ele precisa de um banco Redis também, porque ele guarda muita coisa em memória. Eu super recomendo, é uma ferramenta assim, robusta, e recomendo você que é dev, né, você que gosta de coisa mais técnica, dar uma lida a mais na parte dos guias dele aqui. É isso, é os guias mesmo que eu gosto, tá? Comecei a ler os guias aqui, cara, e é fantástico o que ele oferece para você de autenticação, de gerenciamento de conteúdo, de arquivos, né? Obviamente o nosso blog aqui ele vai ter que gerenciar arquivos, dessa parte de automação, real-time, insights. Tem gente utilizando aqui para times. E ali no Teams faz agendamento de artigos, de blog e tudo mais. Não, eu não quero usar, por exemplo, para criação de blogs. Eu não quero para isso, para CMS. Ele não tem só isso, ele tem toda uma gestão de outras coisas se você quiser. Dashboards específicos, né? Ele coloca ali. A ideia da IA, desde o dia 1, né? Ele coloca também, se você quer fazer só APIs. Cara, é fantástico. Aí ele entrega isso para Teams, né? Você pode estender da maneira que você quiser. Ele envolve código e um pouco de não código. Então, é uma maneira bem divertida de se trabalhar mesmo, assim. Você que gosta e pode, cara, ler os casos de uso ali para você entender que a ferramenta é poderosíssima. Bom, aqui terminou, né? Tava só esperando ele terminar aqui. Aqui tá o login, aqui tá a senha. Já vou pegar a senha. Não se preocupe, assim que eu terminar de gravar o vídeo eu já vou deletar tudo, até porque isso daqui é só mesmo pra gente testar. Aqui eu coloco admin@example.com. Coloco o nosso sign-in, ele vai falar que eu preciso ter um e-mail aqui de owner para poder liberar a licença. Então eu vou colocar aqui esse e-mail de owner para liberar a licença. Beleza, fiz a parte de owner, tá tudo certo. Aí eu vou começar agora, nessa parte aqui ó, de settings, na parte de data model, é onde eu vou começar a modelar minha aplicação. Beleza? Então o que eu vou fazer primeiro é criar uma coleção, vou chamar ela de Global, e aqui eu vou falar assim, ó, Treat as a Single Object. O que isso daqui está fazendo? Eu vou criar como se fosse um singleton. É um tipo de conteúdo global que não vai se repetir, eu não vou ter muitos conteúdos, eu vou ter apenas esse global. E para que ele vai servir? Para eu definir o título, a descrição do meu site, qualquer tipo de coisa ali que for fixas, por exemplo, no rodapé do meu site eu quero deixar uma informação fixa, o meu número de telefone, então eu posso ir colocando esses campos, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Ó, não preciso fazer nada aqui, eu vou salvar. Uma coisa muito gostosa aqui no Directus é a interface dele, é muito bacana de você mexer aqui, ó, vou colocar Create Field, Input, aqui eu vou colocar Title, beleza? Eu vou deixar como required, preciso do título, eu vou colocar o outro input aqui chamado description e eu preciso dele também. E é muito bacaninha, né? Ó, fica olhando esse bichinho aqui, Rabbit, né? O coelhinho deles, e toda vez que eu mudar de página, olha que bacana. Ele trabalha muito com essa ideia de view transition, né? Ele faz a transição bem fluida ali pra gente. Então, o conteúdo global, ele é um conteúdo que, olha só, eu não tenho como criar muitos, eu vou criar apenas um.
é um formuláriozão guardando os meus dados. Então é só você entender que a ideia é guardar dados, depois pegar esses dados, não é mesmo? Então o título do meu site pode ser Astro mais Directus, tá bem? E aqui eu posso colocar uma descrição que vai aparecer no Astro, beleza? Salvei. Ó, o conteúdo está sendo guardado aqui, eu poderia ir criando outras coleções, eu poderia ir arrumando, mas a gente vai por partes, porque depois eu quero criar coleções como páginas, que daí são múltiplas páginas, depois o blog, que vai ter relacionamentos, a gente vai criar relacionamentos aqui para entender como que funciona o Directus. E aí toda essa parte de CRUD, né, que tem gente que ainda não sabe o que é CRUD. CRUD é a ideia de Create, Read, Update e Delete. Então você vai criar, você vai poder ler, você vai atualizar e você vai deletar conteúdos. Isso é o fundamental para qualquer pessoa técnica, dev que está dando os primeiros passos, é fundamental entender CRUD. E se você quer entender mais dos primeiros passos em programação, eu vou te convidar para participar do NLW. Então deixa eu te explicar o que é o NLW. NLW significa Next Level Week, a semana para você ir para o próximo nível. É o maior evento de programação do Brasil, da Rocket City, quiçá mundo, né? Porque a galera acessa do mundo aí. E nessa edição você vai aprender na prática como que você vai usar a inteligência artificial, desde o seu processo de aprendizado, processo de colocar ela no produto, como que nós devs temos usado a inteligência artificial dia a dia. Isso é super importante, porque você sabe, é uma habilidade que tá já nos dias de hoje e você vai pegar desde o zero até a entrega de um projeto. São 3 trilhas que a gente vai colocar ali para você, tá? A primeira trilha do iniciante, que tá começando do zero, ele vai fazer o Clipmaker, que vai ser o primeiro app utilizando HTML, Tailwind, JavaScript, Gemini, API, Cloudinary. Você vai aprender a conectar então ferramentas, usando a inteligência artificial para construir, para aprender e para entregar o produto e colocando ela no produto também. Você vai na trilha intermediária de Full Stack, se você já gosta de uma coisa mais robusta, desenvolver o Dev Roast, que vai ser um mini SaaS, olha que bacana, com subagentes automatizando partes do seu desenvolvimento, utilizando React, Next, TRCP, você vai utilizar Node, Postgres e Drizzle também, então tem bastante coisa legal. E na trilha avançada do Python, você vai construir o Vision Guard, que vai ser um aplicativo de visão computacional capaz de identificar e rastrear objetos em tempo real pela sua webcam. Sabe aquela ideia de você colocar, sei lá, uma bolinha assim, ele vai falar bola e vai ficar seguindo a bolinha ali certinho, visão computacional. O evento vai acontecer agora dia 12 a 16 de março, corre, a vaga é garantida se você clicar no link abaixo e é tudo gratuito, então clica aí e bora lá. Depois que você entende muito bem o que é um CRUD e tudo mais, essas coisas são fundamentais para que você possa entregar isso que a gente está fazendo, né? Aí você pode ir para o próximo passo agora, que é instalar o Astro na sua máquina. Eu vou colocar aqui então com o editor Z, eu vou criar aqui um novo projeto. O comando é npm create astro latest, você vai dar um enter na pasta que você quiser. Lembra sempre ter que ter o Node.js instalado na sua máquina também. Aqui a gente instala o Astro localmente, eu vou deixar o nome que ele escolhe aqui, vou deixar um basic, instalando as dependências, instalando o Git já aqui também para a gente ter o controle de versão do nosso projeto. Leva um tempinho aqui para ele instalar, depois de um determinado tempo está tudo instalado, vamos esperar um pouco. Bom, assim que instalar eu posso entrar na pasta do projeto que ele instalou, que é essa daqui, colocar um pnpm install, eu gosto de usar o pnpm aqui, ele vai instalar todas as dependências pra gente, beleza, instalou tudo aqui pra gente, podemos voltar na documentação ele está dizendo que nós precisamos agora instalar o Directus SDK, que é esse comando aqui, tá bem? Então a gente vai instalar ele, pnpm install Directus SDK, já está instalado aqui, e agora eu vou abrir o projeto aqui com o Z. Aqui está o nosso projeto, podemos agora dar uma olhada no próximo passo do que ele ensina aqui pra gente. Agora ele vai mostrar pra gente que é legal a gente instalar aqui na parte de lib um Directus TS colocando esse código. Então eu vou copiar o código, vou voltar aqui na parte de source, ele falou assim, ó, cria ali pra gente lib, na parte de lib você cria um arquivo novo chamado Directus TS, cola o arquivo aqui, aqui você vai colocar a URL do seu Directus. Então eu tô colocando o meu aqui, tudo certinho e pronto, tá tudo organizado. Então o tipo global que a gente acabou de criar lá, que tem o título e descrição, já tá feito. Logo a gente vai fazer um author, um page, um post, todas essas partes a gente ainda vai construir, tá bem? Mas isso daqui é o suficiente pra gente poder já ter tudo organizado e quando eu chamar esse Directus lá no nosso Astro, a gente vai conseguir já utilizar ele. Antes mesmo da gente dar esses passos aqui, tem gente que ainda não conhece muito bem o Astro, né? Então deixa eu poder explicar pra você aqui. Vindo para cá, como a gente escolheu o TypeScript, ele traz pra gente um tsconfig, a gente instalou com pnpm, tá tudo certo aqui, a gente tem o astro config mjs, que aqui a gente configurou o Astro. Por exemplo, eu quero que o Astro não se comporte só como um Static Site Generator, que é o principal do Astro, ser um gerador de site estático, por isso que ele é tão rápido. Só que você pode deixar que ele seja um server-side render, etc. Você pode organizar onde você vai hospedar ele, você pode trabalhar com coleções, com banco de dados dentro dele, dá para você fazer muita coisa com
com Astro. O que a gente vai fazer aqui tá bem tranquilo, não precisamos entender muito mais que isso. Na parte de Source, você vai ter esse assets que ele já traz para você nessa versão, os componentes, ele traz um componente aqui, todos os componentes, pode notar, você vai fazer ele como .astro, a não ser que você queira instalar um React, um Vue, alguma outra coisa assim, e nós não vamos instalar aqui nesse momento, tá? Não é necessário. A gente tem o layout geral, aí ele vai trabalhar meio que assim, olha, quando você entrar em index.astro, você vai conseguir enxergar um layout, que ele vai estar encapsulando tudo, e dentro do layout você vai ter o welcome, que é o componente que ele mostra ali para você. Então o layout, se você olhar, é nada mais do que um HTML simples mesmo. Aqui não tem nenhuma diretriz do Astro, a não ser essa parte aqui, que ele está falando do Astro Generator, que inclusive a gente pode tirar, não é necessário. Esse título, se eu quiser depois trazer alguma coisa lá do Directus, eu poderia colocar, mas não vou mexer agora. Essa parte de estilo, note que o Astro ele pode utilizar estilos assim dentro do próprio ponto Astro. Então eu vou colocar HTML, eu coloco o estilo aqui que está fora do HTML, mas ele aplica certinho da maneira que ele vai fazer mais performática pra gente. E você pode notar que tem esse slot. Esse slot vai ser substituído depois aqui por esse welcome, ou qualquer coisa que nós colocarmos aqui dentro. Se eu der uma olhada no welcome, nesse componente, aí então eu tenho algumas diretrizes do Astro, aqui também eu tenho, mas eu vou explicar nesse welcome. Você tem 3 tracejos aqui embaixo, e aqui tudo que tem nessa parte do Astro executa na parte do servidor. Então antes de ser construído o seu site estático, essa parte vai ser executada lá no servidor, ele vai entender tudo que está acontecendo aqui, juntamente com toda essa parte, obviamente, né, que vai ser executada também, e vai ser transformado cada uma dessas informações que você está fazendo essa interpolação em JavaScript, toda essa parte aqui, ele vai entendendo e trocando depois para você, para que você tenha uma página bem leve, bem tranquila para ser executada. Então a gente vai dar uma olhada aqui nessa página. Note que os estilos estão aqui fora, tá? E a gente vai ver como que vai ficar isso renderizado. Então se eu chegar aqui e colocar um pnpm build, ele vai buildar todo esse Astro, ou seja, ele vai criar as páginas estáticas. Eu tenho esse dist aqui, e aqui eu consigo ver a minha página estática criada. Olha só como que ela tá. Ela fica bem curtinha, tá vendo que ela tá bem pequenininha, não tem muita coisa. Tem os componentes, os assets ali que precisa e algumas outras informações aqui que ele vai deixar. Note que tem 0 JavaScript aqui. Nesse dist não existe JavaScript. Se eu olhar bem nesse index aqui, deixa eu até procurar pela tag script aqui. Não tem a tag script. Tá vendo? Então não existe JavaScript aqui e por isso ele é tão rápido, é praticamente texto puro. Eu vou rodar agora um pnpm dev para que a gente possa abrir ele em localhost 4321 e o Astro remete tudo a lançamento de foguete, então o carinha que te ajuda aqui é o Houston, o 4321 quando vai subir um foguete, né? Eles têm todas essas sacadinhas. Então se eu colocar aqui localhost 4321, eu vou ver o Astro, ó. Que bonitão essa página, né? Eu tenho aqui umas ferramentas de dev, esse é o Astro 5, mas já está na versão 6 inclusive, mas tem toda a parte de documentação e ele está dizendo que se quiser começar, vai em Source Pages para mudar essa página inicial. Então tudo que é barra é a página inicial. Se eu voltar para cá então, Pages, Index, Astro, então é aqui que eu vou trabalhar com as coisas. O que eu vou fazer agora é a alteração dessa página por completo. E essa alteração por completo é onde a gente vai dar uma olhada aqui no Directus, porque ele vem falando pra gente o que a gente tem que fazer agora. O que a gente tem que fazer aqui é usar esses dados globais que a gente já criou. Como que a gente vai poder usar esses dados globais? Tá aqui o snippet de código. Então eu vou pegar esse snippet aqui, Ctrl C, né? Vou copiar ali, vou voltar para cá e ao invés de colocar aqui, ó, esse conteúdo, eu vou tirar tudo e Ctrl V, tá bem? Vou só arrumar essa primeira linha aqui e pronto. Então aqui eu estou importando o layout, aqui eu estou importando o Directus que a gente já criou. Eu estou fazendo um singleton do Directus para ele poder ler essa nossa global que nós criamos lá. Uma vez feito isso, agora o meu layout, minha main, minha global, title, description, tá tudo aqui já rodando. Se eu atualizar essa página agora, tem um erro aqui, olha, eu não tenho permissão para acessar o global. Esse aqui é um ponto positivíssimo já. Por que que ele é positivo? Porque tudo que você cria ali não está disponível. Você precisa da autorização. Você precisa permitir que outras pessoas acessem. Então isso é bem legal. Então vou voltar para cá. Venho aqui na parte de Settings, Access Policies, políticas de acesso. Vou na parte Public. E aqui eu vou falar para ele, ó, Collection Global pode ser feito o acesso de leitura. Outras pessoas não podem criar, atualizar, deletar ou compartilhar, mas a leitura pode. Vou clicar aqui e já fechou. Se eu volto agora para o nosso sitezão, aqui eu vou atualizar, eu já consigo ver Astro mais Directus, colocar uma descrição que vai aparecer no Astro, perfeito? Então, vamos dar um passo a mais aqui. Eu vou querer no Astro agora, ó, vou cancelar pnpm astro add ou astro add tailwind.
O que eu estou fazendo aqui é adicionando o pacote de Tailwind dentro do Astro, e assim a gente vai poder ter agora de uma maneira bem de boa, ó, ele está falando aqui para que ele está fazendo as alterações, ele está falando que eu preciso importar o nosso global. Agora eu vou usar o Tailwind aqui, muito mais fácil e rápido da gente poder fazer um layout mais bonito, mais agradável, tá bem? Aqui eu preciso colocar nessa parte 3 tracejos, então, outros 3 tracejos, deixa eu ver se está 1, 2, 3. Coloco aqui o import global CSS. Dessa forma, pnpm dev de novo. Voltando para cá, atualizando, já tem um Tailwind aqui, já consigo ver o Tailwind. Só que ele precisa ficar melhor, né? Tá meio feio. Então eu vou adicionar aqui de novo, ó, pnpm add tailwind, @tailwind css /typography. Esse aqui vai servir pra gente agora, nessa parte do global, style global. Eu vou fazer aqui um @plugin, aí eu coloco entre aspas, @tailwind css /typography. Já está pronto. Eu posso voltar aqui no layout, eu vou colocar no layout o que eu quero, tá? Vou tirar esses estilos, não me interessa mais. Posso vir aqui na parte de body, vou colocar um main aqui pra gente. Aqui no main eu vou colocar um class, um maxw 5xl, mx alto para ficar centralizado ao meio, um padding de 10. E não preciso mais nada além disso, por enquanto, tá? Deixa eu olhar aqui como que vai estar. Atualizando. Falta o pnpm dev, vai faltar só mais uma coisinha, tá? pnpm dev. E como eu instalei o Tailwind Typography, eu vou colocar aqui o prose. Só essa linha, só esse nomezinho, prose. Ao colocar prose, ele vai adicionar para mim configurações básicas para tags como H1, P e etc, tá? Então, ó, fica basicão aqui a coisa. Então eu vou deixar ele básico assim mesmo, não precisamos mais nada, mas já tá aceitável. Bom, agora é a hora que a gente vai fazer as collections de pages. E aí os pages ele vai pedir pra gente colocar um slug, que vai ser parte da URL, e vamos fazer uma página chamada about, no mínimo, né, para poder ter alguma coisa ali. Também vamos criar um input do tipo title e um content do tipo what you see is what you get, WYSIWYG, beleza? E aqui tem dados de exemplo, a gente não precisa. Vem aqui, Directus, venho na parte de Data Model, vamos modelar um novo dado. Esse novo dado chama-se Pages, eu vou adicionar aqui, não preciso adicionar nenhum desses, apesar de que são campos já que ajudam a gente em algum momento, mas eu não preciso. Eu preciso de um slug que vai ser obrigatório, eu vou precisar de um title, input title, também vou deixar ele como obrigatório e vou colocar o input chamado what you see is what you get, que é o content. Também vou deixar como obrigatório, senão não faz sentido eu criar páginas, né? Pode notar que desse tipo de modelo de conteúdo agora que eu criei, de collection, eu não coloquei a ideia lá de ser único. Então agora eu posso ter múltiplos conteúdos. Como que eu posso ver isso? Se eu vier em pages, agora sim eu tenho como criar vários itens, tá bem? E aqui eu vou criar o primeiro item, que é o about. Aqui eu vou colocar about. E aqui eu vou colocar um conteúdo que eu peguei aí na internet qualquer, tá bem? Prontinho. Então eu só fiz uma pequena formatação para que eu possa ver essa formatação assim que eu salvar esse conteúdo. Agora eu posso pegar aqui o exemplo que ele coloca, que vai estar em pages slug. Mas eu vou mostrar já para você como que funciona isso. Ó, vou copiar, vou voltar para cá. Então no Astro, nessa parte de pages, nós vamos criar um arquivo chamado colchete slug, fecha colchete.astro. O que é esse colchete aqui? Na hora que eu colar o conteúdo, a gente vai explicar um pouquinho. Então eu tenho um layout, eu vou pegar o Directus e eu vou começar a ler os itens do Directus. Toda vez que o Astro ler esse export async function, todo export ele vai precisar ser lido por alguém, né? Vai ser importado em algum lugar. O Astro vai importar isso aqui. Quando ele lê esse getStaticPath, ele vai entender que ele precisa fazer a leitura de alguns conteúdos e gerar páginas para isso. Veja que eu não gerei uma página about aqui. Eu poderia ter aqui múltiplas páginas, poderia ter centenas de páginas. Quando ele entrasse aqui nessa parte do slug, ele ia gerar todas as páginas baseado nos slugs que ele encontrar. Então, essa pages aqui do Directus, esse request vai trazer todas as páginas para gente, todos aqueles itens, que por enquanto é só um slug. A partir desse slug, tá, que vai estar sendo passado, esse aqui é super importante, né? Esse nome dessa forma é super importante. Ele substitui esse slug por esse slug que ele está recebendo. E aí então eu tenho como se fosse uma página aqui com o nome about.astro, como se fosse isso mesmo, tá? Que ele vai criar. É só isso, fechou? Aqui eu não preciso dessa tag main e nem dessa. Salvei, posso voltar para cá já. Deixa eu ver o que ele está querendo dizer. Tem um erro ali, né? Um erro de... Eu vou deixar para entender se ele vai continuar, se esse erro vai atrapalhar alguma coisa. Podemos voltar para cá, Astro Basics, vou partir aqui para a página About. Chegando em About, eu não posso acessar.
Perfeito? Então aprendemos já está bem entendido que toda collection que você criar, ela é bloqueada. Você precisa adicionar a collection aqui, pelo menos como leitura, salvou, volta para cá, atualiza e tá aqui a nossa página About, bem bonitona, funcionando pra gente. Bom, então entendemos aqui como que funciona o Get Static Path do Astro, e aí você consegue entender que todas as páginas que você criar agora aqui pelo Directus, nessa parte de páginas, já vai ser apresentado no Astro. Mas de que maneira? Se você fez a build, ele já vai fechar daquele jeito, porque ele é um Static Site Generator. Se você quiser que ele funcione em tempo real, você vai ajustar o Astro de outra forma, mas a gente pode falar isso em outro momento. Desse jeito aqui que a gente está aprendendo já está o suficiente, que tem bastante informação, né? Tem uma outra coisa aqui também, que é o set.html, né, que a gente está vendo aqui. Acabei não comentando sobre ele. Aqui você tem esse set .html passando o conteúdo. Como aquele conteúdo é gerado pelo what you see is what you get, é um conteúdo que já é feito em HTML. Quando você coloca isso daqui, então você faz com que esse elemento aqui transforme tudo em HTML. Aqui a gente pode trabalhar com a ideia da build de novo, para você ir vendo como que o Astro build as coisas, como que ele transforma as coisas. Se você entrar em dist, você vai ver que tem a página About. Entrar em index.html, pode notar que está aqui, ó, limpinho, apenas o HTML que foi construído lá com o Direct. Tá vendo? Então você vai entendendo dessa forma. Daqui a pouco a gente pode buildar de novo para você ir vendo como que ele vai trabalhando com esse conteúdo bem limpo, né? Bem tranquilo. Agora a gente vai criar o blog, porque o blog agora ele vai envolver os authors, que é uma collection que vai ter um nome, depois vai ter o posts, que vai ter o slug, e aí a gente vai, além do slug, título e content, como a gente já fez, relação com imagem, aí eu vou conseguir enviar imagens lá, colocar um published date também, até para que eu veja a data depois e ver como que trabalho com o campo de datas. Também a parte de autor, que vai ser um relacionamento many to one, ou seja, muitas páginas podem pertencer a um autor, e isso vai ser bem interessante. Além do mais, as políticas de acesso que nós vamos dar depois a autores, posts e directos. Começando na parte de Data Model, primeiro model que eu vou colocar aqui vai ser o Authors. Vou colocar muitos autores, eu só preciso do campo dele aqui, que é o campo de Name, input simples mesmo, Name. Todo autor obrigatoriamente precisa ter um name, então é required. No Data Model, eu ainda vou colocar agora o Posts, posso descartar aqueles campos lá. Title, required. Slug, required. Content, what you see is what you get, required, sem conteúdo não vai rolar, né? Aqui a gente vai colocar um campo de imagem, então se eu vier nessa parte de relation, tá vendo? Eu tenho relation com file, com imagem, múltiplos files, tree views, tantas outras coisas. Então eu vou colocar uma imagem, vou chamar ele de image mesmo, esse não precisa ser required. Além disso, eu vou colocar a ideia do datetime, só que o datetime aqui vai ser o published date, aqui eu tiro para date, salvo, e vou colocar aqui agora o autor, que é o many to one, aqui ó, many to one, vai ser um author, qual que é o relacionamento, a collection dele vai ser authors, ficou azul, encontrou certinho, e vou salvar. Não coloquei como obrigatório, mas eu poderia depois mexer e colocar como obrigatório, tá bem? Tá tudo corrigido aqui, tudo certinho, eu tenho um monte de outras opções que a gente vai poder verificar em outro momento, não é necessário a gente ver agora. Terminamos a nossa modelagem de dados com autores, global, pages, posts. A política de acesso já vamos dar para cada um deles. Então, autores, poderemos ler todos os autores, devem ser lidos, tá bem? Vamos na parte de posts, eles devem ser lidos também, ok? Directos files, read também. Beleza? Salvei, fechou a parte de política de acesso. Agora a gente pode vir aqui, vamos adicionar alguns autores, eu vou adicionar a Isa, vou adicionar aqui um novo autor que é o Diego, tá bem? Vou ter dois posts aqui que eu estou imaginando, tá? E aí eu vou criar um novo item, esse daqui vai ser um post da Isa, eu vou pegar esse aqui, tá bem? Vou colocar um slug assim, ó, separadinho, né? O slug sempre separadinho por traço, tudo bonitinho. E um título, aqui cabe a nós devs, claro, depois descobrir uma maneira desse slug aqui meio que ser automático, a gente conseguir fazer de uma maneira mais simples, porque se é uma pessoa não técnica, e claro, é uma pessoa não técnica que vai estar escrevendo os posts, não faz sentido a gente deixar com que ela coloque manualmente. Então fica o desafio para mais tarde a gente ver isso aqui em um outro momento, né? Aqui então eu vou enviar um arquivo. E essa foto aqui é boa porque eu já mostro para você a ideia também
de como que funciona eu já selecionar ou ajustar uma imagem. Então, por exemplo, eu enviei uma foto, o corpo inteiro, mas eu vou tirar só esse pedaço aqui, vou cropar essa foto só esse pedaço. Aqui ela vai me aparecer dessa forma. Eu tenho outras ideias de edições aqui, se eu quiser rotacionar e tudo mais, tá bem? Mas eu não preciso me delongar nisso agora. Published date, se eu quiser colocar uma data aqui, eu vou colocar a data de agora, que tem. E o autor aqui vai ser a Isa, tá bem? Agora apareceu aqui os autores. Eu posso só salvar e eu tenho um conteúdo. Vou criar um novo conteúdo. Esse vai ser um post do Diego. Ó, peguei o último post que eu tô vendo do Diego aqui, coloquei um título padronização a longo prazo com design first, que é mais ou menos o que ele tá dizendo aqui, e lembrando sempre que a slug, ela é muito utilizada depois nas URLs, e aí isso é muito bom pro SEO encontrar nosso conteúdo, por isso tem muito sentido eu fazer uma slug que seja fácil de encontrar, quando a pessoa digitar no Google, essa slug soma também pro resultado da pesquisa. Eu poderia também colocar uma imagem aqui no meio, tá pessoal, isso é bem legal. Ó, eu vou pegar essa imagem como uma URL dessa vez, image address, tá? Só para ver como que funciona essa ideia do image address aqui. Então vou clicar aqui, vou clicar na imagem e aqui eu tenho outra opção, né? Então já fiz o upload, eu poderia encontrar imagens da nossa library, da nossa biblioteca local, ou eu poderia colocar uma imagem de fora, que é esse o caso aqui, ó. Coloquei uma imagem de fora, tá? Vou colocar aqui, ela ficou gigantesca aqui, tá tudo bem, é isso mesmo que eu quero no meu produto. Eu vou colocar aqui isso aqui, e esse aqui é do Diego, beleza? Então na parte de conteúdo, fechou, eu tenho tudo que eu preciso. O que a gente precisa fazer aqui é vir na parte de pages, aqui eu vou criar uma nova pasta chamada blog, e dentro dela eu vou criar um index, vou fazer aqui um novo arquivo, index.astro. Então note um padrão aqui, que você está aprendendo agora com o Astro. Sempre que você criou dentro desse pages, cada um desses detalhes aqui será parte da sua URL. Então na hora que eu colocar /blog, ele vai ler esse index aqui. Na hora que eu colocar / qualquer coisa são as páginas, e nós temos a nossa página inicial já feita, tá bem? Então note isso daqui, porque daqui a pouco eu vou criar outro slug aqui. Então vou colar aqui e vamos entender o que esse daqui está fazendo, tá? Esse aqui agora está importando o layout normal, está importando o directus ali que a gente já tinha criado, está lendo os itens. Quais itens? Aí pode notar que isso aqui, gente, é como se fosse uma conexão API, tá? Que ele está fazendo, porque lembra que essa parte é sempre rodada na build. Então ele vai lá, vai pegar tudo do directus, vai ler tudo aqui. E o que ele vai ler, né? Qual que é esse pedido? Olha, leia os posts, traga slug, título, published date e traga o author também. É só isso que ele está pedindo. E você vai fazer um sort, ou vai organizar todos os conteúdos desses posts pela data de publicação. Fechou? Então é um jeito de você fazer uma pesquisa ali, como se fosse um ORMzinho, né? Alguma coisa assim. Aqui a gente tem então o título, blog posts ali, temos o mapeamento de conteúdo, temos aqui a slug, que toda vez que clicar ele vai para um blog, para um post específico, um H2, aqui um published date, o autor e etc. Tá bem? Vou salvar aqui e ele já vai aparecer para mim, eu espero, formatadinho, bonitinho. Vou abrir aqui, é só entrar em /blog. Entrei em /blog, tá aqui ó, já aparece tudo certinho aqui para mim, tá bem? E a configuração que tá aparecendo já meio que organizada é porque a gente colocou o prose. Então o prose ele vai meio que colocando esse pontinho aqui, que tem aqui o sublinhado e etc, tá? Agora, se eu clicar aqui, eu não consigo ver a página. Por isso, eu vou precisar criar a página e a criação dessa página vai envolver essa informação. Então, já vou pegar essa informação e como que a gente vai criar, né? É só olhar dentro de blog, eu vou criar agora mais um colchete slug, colchete.astro. Fechou? Colei aquele conteúdo e vamos entender o que está falando aqui. Layout, directus, read item, esse aqui não está sendo utilizado, né? Deixa eu tirar daqui. Get static path, porque eu estou trabalhando com as slugs, né? Se eu estou trabalhando com a slug, cada postzinho do blog criado será passado por essa parte aqui desse request. E não se preocupe com esses erros agora, tá? Não se preocupe mesmo. Ele só está trazendo para mim todos os campos, o asterisco que significa todos os campos do post. Eu preciso dele e todos que têm relations também, que são as imagens e os autores. Depois disso eu vou fazer um mapeamento aqui e é super importante eu falar que a slug desse post é a slug do que está vindo lá. E aí isso vai ser criado como se fosse uma página. E eu vou te mostrar porque eu vou fazer a build e você vai ver todas as páginas criadas lá. É só isso que ele está fazendo. É importante eu colocar o meu directus URL aqui, senão não vai funcionar a leitura das imagens, tá bem? Fechou. Aqui ele já vai ler as imagens, temos um set HTML e temos um detalhe que eu já vou mostrar para você, esse width aqui, tá vendo? Então vamos lá, vamos voltar para cá, eu vou vir aqui e onde estava not found eu vou atualizar e temos a mulher aqui certinho. Agora eu queria essa mulher como se ela fosse toda na horizontal aqui.
tá bem? Um horizontalzão aqui e um corte diferente. Eu consigo isso pelo Directus também, modificando aqui, ó, colocando um height de 300, quem sabe, e a largura ali eu vou colocar uns 900. Estou fazendo 900 por 300. Olha só como que ele já mudou aqui e mostrou as mulheres na tecnologia, mulheres que impulsionam a tecnologia. Que inclusive muito orgulho disso daqui, tá? O Rocket City impulsionou 50 mulheres com bolsa integral agora. Foi ontem, né? Eu tô gravando o vídeo um dia depois do Dia das Mulheres. Então foi ontem isso daqui. Fechou? Então vamos fazer a build para você entender isso aqui. Porque temos essa página ali, temos uma outra, esse post e outro post, né? Então PNPM build. E vamos dar uma olhada aqui na dist, como que ele vai ficar agora. Então eu tenho o about, já tinha mostrado isso para vocês. E no blog, note que vai ser criado cada uma das páginas, ó. Mulheres que impulsionam, está aqui, com toda a configuração que tem que ser feita. E padronização a longo prazo, tá aqui, todo o conteúdo certinho do jeito que ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Que inclusive esse daqui é legal a gente entrar também para dar uma olhada como que ele tá, né? PNPM Dev. Vou voltar para cá, porque ele tem uma imagem no meio, então vamos ver como que ficou essa imagem. Tá aqui, ó. Essa daqui eu esqueci de enviar uma imagem, né? Então eu esqueci de enviar uma imagem e não apareceu aqui. É só eu vir aqui, enquanto eu tô programando, é muito fácil, só pegar aqui, enviar a imagem. Aquela imagem que eu enviei ali foi no meio do conteúdo, mas eu vou pegar uma outra da minha máquina aqui, vou colar, vou salvar. Se eu volto para cá, posso atualizar e já, opa, não estou vendo a imagem. Aquela imagem que eu coloquei, acredito que ela seja menor do que 900, talvez seja por isso o erro, vou colocar 800 e salvar, beleza, deu certo, apareceu a imagem aqui. Agora o que dá pra gente fazer é essa parte de navegação que ele tá sugerindo aqui, ó, vou copiar e vamos fazer um pequeno ajuste, porque o que ele tá fazendo ali eu não criei algumas páginas do que ele tá sugerindo, tá? Então eu vou vir aqui em layout, ó, aqui eu colei, mas vamos só corrigir o que a gente precisa. A gente precisa só do nav aqui a gente não quer essas informações, tá bem? Se eu voltar pra cá e olhar com vocês como que vai estar, se ele tá no layout ele vai aparecer em todos os lugares. Tá feio, né? O jeito dele tá feio e tá faltando mais informações. Então eu vou fazer um melhor ajuste aqui ainda. Ó, todo esse código você vai ter depois, tá? Mas eu coloquei um padding, coloquei uma largura, um MX alto para ele ficar centralizado. Coloquei um espaço entre os elementos aqui. Coloquei também um botão aqui que vai abrir enviando para o WhatsApp. Tá tudo certo. Então posso voltar aqui. Veja que ele fica mais interessante. Agora eu posso navegar pelo meu blog. Eu tenho a parte de contato que vai enviar para mim uma mensagem direta, tá? Então funciona legal. Posso voltar tudo por aqui, ó, tá tudo funcionando bem. Falta uma coisinha aqui para fechar, para ficar ainda mais bonito. Vou colocar aqui um footer. Nesse footer aqui, todos os direitos reservados, colocar uma arrobinha de copy lá, né? Colocar uma nova data e que você pode ver de novo a interpolação do JavaScript. Significa que está entre chaves, então o que tem aqui dentro de JavaScript, ele vai ser convertido depois para texto e não vai ser necessário o JavaScript em si. E vou colocar mais uma classezinha aqui no body, só para que esse footer ele fique lá no rodapé. Então estou fazendo ele ser todo flex, um abaixo do outro, colocando a altura mínima da tela e dessa forma então posso colocar esse MT alto para ele empurrar o footer lá para baixo e deixando um espacinho. Ou seja, a gente tem um footer que fica bem posicionado lá embaixo, ó. Todos os direitos reservados, 2026. Claro, dá para melhorar a front page aqui, a landing page aqui, tem uma coisinha a mais que eu tô vendo aqui. Isso aqui precisa de uma largura máxima aqui, ó. Aqui vamos colocar um WW full, ele vai ficar mais interessante aqui, ó. Beleza? Então, ó, jogou aqui, tudo consistente, tudo bacana, blog. Então tudo que eu criar por lá agora, ele vai aparecer aqui. Se eu criar um novo post de blog, ele vai aparecer aqui. O que eu tenho que sempre cuidar aqui é de fazer a build dele. Então, ó, vamos supor que eu terminei tudo, eu mesmo fiz a build manualmente e ele tá nesse dist aqui, tá bem? Como que eu vou deployar, né? Como que eu vou colocar no deploy? O mais correto é se criar todo um git nele, fazer ele ter uma conexão direta com git, CI/CD, só que eu vou colocar aqui manualmente no drop netlify. Esse drop netlify, ele é bem interessante, porque ele vai falar assim, ó, pegue uma pastinha, igual aquela dist, né? Tem que estar bem certinha. Pega a pastinha dist, por exemplo, e joga aqui, faz o upload aqui. Fez o upload, ele vai criar um link temporário para você. Não é legal temporário, você de fato tem que fazer um CI/CD, tem que fazer sua conta na Netlify, tem que fazer tudo certinho, para que sempre que você fizer uma alteração, ele jogue lá. Mas você vai querer mexer depois, deixa eu até explicar isso para você, você vai querer mexer certinho depois no seu projeto todo, para que o seu cliente atualize lá no Directus e aconteça um deploy automático. Tem como você fazer essas ideias também, que é só você expandir ele. Vamos ver como que ficou aqui então? Ele é protegido com essa aqui, ó, My Drop Site, justamente porque eu não ativei a minha conta ali certinho, eu não ativei o projeto lá. Então aqui, nesse momento, ó, link, é o link direto no Netlify, a página, nota a velocidade de leitura da página. Vamos ver essa página abrindo o blog, por exemplo, para você entender a velocidade até de leitura de imagem, tudo. Olha como que é rápido, parece que está rodando no meu computador, mas não está rodando no meu computador, ele
tá sendo tão rápido assim pela maneira que foi feito o projeto todo. Então a escolha do Astro para ser rápido, a escolha do Directus para ser o CMS, deixa o Directus na mão do seu cliente, você vai colocar contas ali certinho. Tem todo o fluxo ainda, tem muita coisa do Directus que dá para aprender, mas o que a gente fez aqui é para você poder entender como que uma ferramenta mais moderna, uma ferramenta que é feita para ter performance, pode resolver um problema para você, ao invés de você usar um WordPress, ao invés de você fazer tudo com o Next e querer criar o seu próprio CMS. Tem muita coisa aí de boa para você colocar, não é difícil. Subir um Qualify, né, o servidor, é de boa também. Eu vou deixar esse vídeo aí para você, te vejo no próximo, um abração no Maicão, tchau, tchau.